atletas, de ver o GPS do atleta. Eu vivi muito isso. Confesso que se eu sou o treinador, coloco o que eu tenho de melhor para jogar, sempre. Obviamente, quando você tem um jogo ou outro, você vai jogar um jogo tão importante de Libertadores e um dia anterior, 2, 3 dias anterior, você tem um jogo de campeonato estadual, digamos assim, aí sim eu poderia colocar um time alternativo para jogar. Mas agora o Flamengo também traz uma responsabilidade para si desnecessária, porque ao perder esse jogo, nós temos que pensar que o Flamengo agora vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre. E se você perde mais um jogo, está instalada a crise. Se é vexame, se é desastre, eu acho que é questão de semântica. Eu usei o termo de desastre. Sim, questão, eu até falei com os amigos hoje, é questão de semântica. Eu acho o resultado vexatório. Um time... É um desastre. É um desastre. Eu acho o resultado horrível, péssimo. Eu acho que vergonha, quando você bota uma bola na trave, é que você se importou com o resultado. Vergonha, pra mim, é quando o time não se importa com o resultado. Perfeito. Entendeu? Vontade não faltou ao Flamengo. Sim. Não faltou. Não foi um time sem vergonha, não foi um time sem vontade, longe disso. Foi um time incompetente. Sim. O Flamengo foi muito incompetente ontem. Estamos afinados. E eu assim, acho que é um bom debate, porque falar depois do jogo fica até simples. Eu vejo muita gente, todo mundo que me parou hoje falou, não podia poupar na Libertadores. Devia poupar. Então, quando saiu a escalação, eu achei correto poupar ontem. Eu falei, cara, eu acho que faz todo sentido. Pensando na semana do Flamengo, jogou contra o Vitória fora, jogou fora de casa semana passada na Venezuela, deslocamento grande, jogou em Salvador, tinha o Maracanã e vai jogar contra o Grêmio agora, no fim de semana. Então, assim, para mim fazia todo sentido. Até porque, como o Flamengo anunciou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, e olhando assim os compromissos... E olhando até por coerência lógica, que a gente falou do Vasco, que a gente condenou o Vasco ter poupado contra o Corinthians e ter entrado com força máxima contra times modestos, por lógica, raciocínio lógico, eu achava que o Flamengo tinha todas as condições de descansar alguns jogadores, levar para o banco, como fez o Felipe, e descansar naquele que, em tese, deveria ser o compromisso mais simples da semana, em casa, contra um time tão modesto. Mas, o Rizek, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu não acredito nessa história de prioridade, viu, sinceramente. Essa frase, o brasileiro é prioridade, é uma frase, para mim, da boca para fora. Eu acredito. Você sabe por que eu não acredito? Pelo seguinte, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam na Europa. Essa frase é do Boto, né, de um dirigente europeu. Lá é assim mesmo. Né? Lá, campeonato é assim, aqui, o melhor. Liga dos Campeões aqui, campeonato aqui, e Copas lá embaixo. É outra história. No Brasil, o mata-mata tem grande peso. O torcedor adora mata-mata no Brasil, porque é a chance, às vezes, de ter uma taça mais rápido. Né? O campeonato dá trabalho. O campeonato dá muito trabalho. Isso tem que 38 rodadas e... Não. Então, eu acho que essa frase é uma frase para dizer, sim, a gente está valorizando o brasileiro. Porque quando chegar na hora de um jogo eliminatório de Libertadores e um jogo do brasileiro logo na sequência, onde é que o técnico vai escalar? Vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo? Não vai escalar no brasileiro. Então, mas é justamente isso que o Flamengo se propôs a mudar esse ano. Não, ele se propôs não, ele está dizendo que vai mudar. Eu não acredito. Ontem foi um exemplo disso. Eu acredito. O Felipe está fazendo... sistematicamente troca de jogadores em todos os torneios, brasileiro eu acho que também. Também é uma questão então de semântica. Então é um rodízio. Já foi assim no estadual, por isso que acho que essa questão isso. É isso. Acho que a questão da prioridade do Flamengo também é uma questão de semântica. Eu acho que eles estão colocando o brasileiro ao lado da Libertadores. Quando eles falam de prioridade do brasileiro é em relação à Copa do Brasil. Também duvido, Léo. Ganhar a Liga e a Copa do Brasil, eles querem ganhar o brasileiro. Deixa eu dar a minha leitura e de quem já conversou com o Boto e o Felipe sobre o tema. Essa é uma gestão que veio para ser diferente da gestão anterior, certo? A gestão anterior do Landim, super vitoriosa, tinha claramente como prioridade as Copas. Claramente, tanto que no ano passado o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro e foi com o time reserva encarar o São Paulo porque ele tinha o Palmeiras na Copa do Brasil. Então ele optou por ter força máxima contra o Palmeiras no jogo da ida da Copa do Brasil e foi com o time reserva contra o São Paulo, perdeu o jogo, inclusive, no Morumbi 1-0. Eles tiveram, não sei se vocês se vão se recordar daquele episódio das datas da Copa do Brasil, logo depois da data FIFA. O Flamengo escolheu
jogar com força máxima a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA. Então era uma política do clube priorizar as Copas. E uma ala queixosa da torcida e da comunidade rubro-negra entendia que aquilo estava errado. Que quando você tem o melhor elenco da América do Sul, você tem que se esforçar para ganhar a competição em que o melhor elenco prevalece, que são os pontos corridos. E as Copas têm um quê de imprevisibilidade, você pode cair num escorregão de um jogador, num pênalti perdido, num erro de arbitragem, então que pela lógica você deve investir no Campeonato Brasileiro e levar as Copas da melhor maneira possível. E eu acho isso correto, no meu entendimento. O racional é bonito, a vida real é outra. Porque eu acho que o Flamengo, nos pontos corridos, ele está muito abaixo do que pode nos últimos anos. Eu queria trazer um debate aqui. É realmente o Flamengo, porque durante muito tempo sempre debatemos aqui, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil? Porque se é o melhor elenco do Brasil, tem que demonstrar nesse momento. É ao sair um jogador, na entrada de um outro atleta e não deixar cair o time. E ontem nós vimos um time muito abaixo daquilo que o Flamengo pode fazer. Quando os titulares entraram, Felipe, mudou. Piorou? Não, você achou que piorou? Eu achei, porque, de fato, segundo tempo, né? É porque, de fato, eu achei um Córdoba assim que me surpreendeu muito. Um primeiro tempo que, às vezes, eles embarcavam em linha alta, eles faziam pressão alta no Flamengo. O Flamengo não conseguia sair jogando no início do jogo. Aí eu falei assim, pô, isso é uma estratégia do treinador deles. No segundo tempo, foi o que nós esperávamos. Eles baixaram a linha completamente. Eram dois caras rápidos, principalmente o da direita, muito rápido, que perdeu a oportunidade de fazer o 3-0, que entrou cara a cara e foi... Chutou fraco. Foi chutar por cima do goleiro. Mas eles ficaram com a linha muito baixa. Então, com a entrada desses atletas, obviamente que eles empurraram mais ainda o central para trás. Mas já era de se esperar. Por isso que eu achei que melhorou um pouco, porque os caras era só ataque. Mas assim mesmo eles tiveram muito contra-ataque. Exatamente. Muito contra-ataque. Mas o Felipe falou isso. O Felipe deu uma entrevista e falou assim, eu coloquei um monte de atacante, né, e acabou que nós tivemos contra-ataque. Mas eu não achei assim, aquela riqueza de ideias para atacar que nós estamos acostumados a ver do Flamengo. E você tocou num ponto que eu acho que essa é a grande discussão. Para mim não é poupar ou não poupar, se você tem o melhor elenco da América do Sul, poupar 3 jogadores deveria ser mais do que suficiente para em casa ganhar do Central Córdoba. E, na verdade, o que eu estou vendo é que o elenco do Flamengo, que é muito bom, ele tem, para mim, tem uma limitação clara ali, cara. Eu acho que a alternativa de meio... Tem meio e assim... O Flamengo tem muitos jogadores. O Pedro é hoje o único goleador e está voltando de lesão. Está claro que o Juninho não é um jogador que vai te entregar muitos gols na temporada. Está claro que o Bruno Henrique, que fazia muitos gols ao lado do Gabigol, como a referência, também não vai te entregar a quantidade de gols absurda na temporada. Então, se você se propõe a ter, pelo seu nível de investimento, o melhor elenco da América do Sul, eu acho que está claro que para um time que está com um volume de finalizações muito alto, até o jogo de ontem o Flamengo tinha 45 finalizações nos últimos 3 jogos, 4 gols. Ontem ele teve 18 finalizações e 1 gol. Tá claro que ele precisa melhorar a qualidade das finalizações e a efetividade dele. E aí, cara, eu acho que é uma deficiência de elenco. O melhor elenco do Brasil não pode ter só o Pedro, de jogador de definição, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, quais são as reservas do meio-campo do Flamengo? Everton Araújo, me ajuda. Alan, Matheus Gonçalves, pode ser atacante ou meia, que quase não entra, tem jogado muito pouco com o Felipe. Ontem, por exemplo, não entrou no jogo. Concordo, tem carências no setor então, também. Aí, o que ele fez ontem? Por isso que eu acho que o Felipe errou ontem, não na rotação. Na escalação? Vamos colocar o campinho inicial. Ele pode rodar 3 jogadores, acho que tem que fazer mesmo. Ele tem que fazer. Só que ontem o Felipe, o que ele fez? Ele tirou o pulmão do time. Ele tirou o Wesley, que é um cavalo pelo lado direito, que é um jogador que resolve um monte de jogo do Flamengo na força, e tirou Pulgar e Gerson. Ele mexeu na estrutura do meio-campo, deixou a Arrascaeta que não está num bom momento físico e técnico. E aí você tirou a intensidade, boa parte da intensidade do time. Eu acho que ele errou nas escolhas da rotação. Agora, não sei, o que você falou, não sei se a fisiologia pediu para tirar esse cara. Tá no eminente, pode ser que ele se lesione se jogar. Aí a gente não sabe adivinhar, não pode adivinhar, né? Mas se realmente tivesse essa possível lesão, o cara vai jogar 45 minutos, vai ter lesão, vai jogar o tempo todo, vai ter lesão, não entraria nem no final do jogo, né? Pois é. Então, assim, eles entraram viram que realmente estava complicado, eles entraram em campo. Eu não mudaria, principalmente no jogo de Libertadores, jogando dentro de casa. Haja visto que o Flamengo, nós temos que falar, o Flamengo vem de 2 resultados positivos
na estreia da Libertadores, mas não foi uma estreia maravilhosa. E outra, eu sou partidário de vencer. Entrou em campo, venceu, entregou, deu 3 pontos e vamos melhorar. Então foram 3 pontos. Depois contra o Vitória, tampouco foi aquele jogo de encantar todo mundo. E nós sabemos o que aconteceu lá. Então, o Flamengo me ganha o jogo também. Então, tá faltando, de fato, o Flamengo ter um jogo assim, eu falo assim, hoje o Flamengo foi aquele que estamos acostumados a assistir. Contra o Inter no segundo tempo? Contra o Inter no segundo tempo foi muito bom, mas o primeiro tempo primeiro tempo já não foi tão bom. Você nem o segundo tempo. Exatamente, o segundo tempo deu a mostra de que realmente é um time que vai brigar. Bom jogo, mas o Inter jogou bem também aquele jogo. Sim, um jogo de duas grandes equipes. Exatamente. Né? Sim, foi um bom Nós jogo. falamos, são os 2 times que mais armas tem hoje aí para conquistas agora, juntamente com o Palmeiras, com o Clube Palmeiras. Agora, então eu penso dessa maneira, por isso eu não mudaria. Porque o Flamengo tem que vencer esse jogo, o Flamengo joga no Maracanã, em casa é sempre importante vencer, sobretudo em Libertadores, e haja visto que depois você vai ter o Inter e depois vai jogar fora em um lugar difícil depois pela Libertadores. Então, de repente, eu mudaria uma peça ou outra peça, não tiraria, como você falou, o pulmão do time, tirar 3 jogadores que fazem a diferença. E realmente demonstrou que não tem quem possa suplir esses 3 atletas. Agora, vamos lá, Você falou gente, de meio campo, talvez por isso, inclusive, o Jorginho, que o Flamengo já queria ter trazido lá atrás, só não veio lá atrás porque o Arsenal não teria como escrever jogador no lugar do Jorginho. E o Flamengo conta com o Jorginho agora na próxima janela. De primeiro e de segundo. Exato, pode até dar muitas opções. Ele vai ser a ficha número 1. Isso não é uma diferença enorme. Só para mostrar o banco, a gente está debatendo as alterações, aí ele colocou o Wesley no intervalo, no lugar do Varela, ele colocou o Pulgar também no intervalo, colocou o Gerson e o Luiz Araújo e o Pedro, que voltando de lesão entrou aos 28 do segundo tempo. Eu acho assim, eu não gosto muito profeta do acontecido. E esse é o time final. E, cara, com os jogadores que estavam em campo, sinceramente, Claro. Então, era mais que suficiente para ganhar o jogo. Esse é o ponto. Você olha o teu calendário e você eu vou jogar contra o Inter em casa, Inter, como disse o Felipe, muito duro, muito complicado, time azeitado, e foi mesmo, né? Super complicado. Vou jogar contra o Tátira, fora. Vou jogar contra o Vitória, fora, né? E aí eu vou ter um jogo contra uma equipe estreante em Libertadores que ninguém dava R$5 por eles, né? E um erro até, né? Porque Eu acho que é um erro geral, essa avaliação sobre o Central Córdoba. Um erro de avaliação, porque esse cara, o treinador... O Omar Felipe. O Omar Felipe tem feito um trabalho muito bom lá. Acho que talvez esse time devia ser um pouquinho melhor avaliado. Mas quando você olha a tabela, puxa, esse é um jogo que você tira 3, olha o teu time, como falou o Rizek, e não dá para ganhar? Pô, acho que dá para ganhar bem. Dá para ganhar bem, né? Só que, às vezes, o que você planeja, né? A bola começa a rolar e começam a acontecer coisas meio sobrenaturais. Por exemplo, o pênalti do Léo Pereira. É sobrenatural, né? O Léo Pereira é um jogador que, assim, é muito raro ver ele ter o nível de atuação que ele teve ontem, né? O que é aquilo, Felipe, foi um reflexo, você acha? Porque não faz nem sentido. É muito difícil, isso é muito difícil falar assim, porque eu nunca fiz pênalti dessa maneira. Mas sempre que eu vi, eu já vinha com o braço para trás e muitas vezes eu perdia o poder de reação, né, de reagir para um lado, reagir para o outro, porque eu estava com os braços para trás. Isso é realmente muito complicado, muito perto. Assim, ele não tem culpa disso, de fato ele não tem culpa, mas é difícil até falar desse tema. Eu acho que não deveria ser pênalti uma jogada como essa. Sabe, o cara do lado vai chutar a bola, o cara tá com a mão aqui, bate na mão do cara, assim, é muito complicado tirar a mão, o cara tem que chegar com a mão para trás, sabe, de fato é o que tem que fazer, né? O erro dele foi chegar com a mão pro alto, sabendo que não pode, vai com a mão para trás, porque senão... Numa bola também... Essas foram as notícias do Mengão. Espero que tenham curtido Nação. Um abraço, tamo junto e tchau!